Fala meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Vídeo 2 da nossa série construindo um template para consultoria, para organizar o dia a dia, para organizar todas as demandas, para dar conta de todas as atividades que estão envolvidas aí no dia a dia da consultoria. Já tô compartilhando minha tela do Notion, lembrando que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você pode nunca ter usado o aplicativo na sua vida, a gente constrói tudo do zero. Se você perdeu o vídeo 1, a gente construiu essa página inicial, onde a gente criou aqui os nossos menus e algumas funções que aos poucos a gente vai construindo. Então se você chegou agora, caiu de paraquedas, assiste o vídeo 1 e depois você vem acompanhando a gente. Hoje a gente vai falar sobre projetos e tarefas, mas antes eu quero fazer um ajuste aqui na nossa página inicial. Vou fechar aqui a nossa barra lateral aqui, ó. Então quando você clica aqui, ó, tem esse menu hambúrguer, se você clicar, ele abre aqui a barra lateral. Se você clicar nessas duas setinhas, ele fecha. E aqui vou vir aqui, ó, na primeira frase de destaque, aqui onde é o nosso portal do cliente. Vou clicar aqui, ó, vou vir nesses três pontinhos do lado do botão nova e vou vir aqui, ó, em layout. E aqui eu vou pedir para mostrar a base de dados, o título da base de dados. Por quê? Porque aí fica diferente, né? Tava dando a impressão de que a gente tinha dois lugares para pôr clientes, mas aqui é o portal do cliente, onde você vai compartilhar informações com ele, e aqui é a sua base de clientes. Vou trocar aqui o ícone, por quê? Porque eu tenho tique, né? Sou preciosista, então cliquei aqui, né? Se você perdeu, se foi muito rápido, voltei aqui. Vou clicar aqui, ó, em portal do cliente, e aqui eu vou adicionar um ícone, e aqui eu vou procurar um ícone aqui, sei lá, vamos pôr aqui, ó, o Word. Vamos ver se apareceu. Apareceu aqui, ó, que pode ser um portal do cliente, beleza? Então vou voltar aqui na nossa setinha e vamos começar aqui a nossa página de projetos. Para isso eu vou segurar o Command, se você tiver no Windows seguro o Ctrl, e vou clicar aqui, ó, no nosso item de menu projetos e tarefas para ele abrir aqui, ó, numa nova página. Então ele abriu aqui, ó, numa nova página, e no nosso vídeo 1 da série a gente construiu essa estrutura básica de projetos e agora a gente vai evoluir ela. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro da nossa parte de projetos é sair adicionando propriedades aqui na nossa tabela. Então vem com o seu mouse aqui, ó, onde está escrito nome embaixo de projetos, e aqui, ó, vou clicar em cima de nome e vou trocar aqui, ó, para nome do projeto. Então só adicionei ali nome do projeto. E vamos seguir adicionando propriedades. Para isso vem aqui, ó, nesse sinal de mais, do lado de nome de projeto. E aqui a gente vai adicionar uma propriedade de status. Então vou clicar aqui, ó, vou procurar aqui, ó, status. Ó, e aqui ele já traz status do projeto. E eu vou clicar em status do projeto e ele vai adicionar aqui a nossa propriedade. Aqui, ó, se você ver, ele abriu aqui, ó, uma caixinha. E aqui eu vou mudar o nome só para status. Vou apagar esse do projeto. E aqui vamos adicionar algumas opções. Vou clicar aqui, ó, no mais e vou adicionar aqui, ó, backlog. Vou adicionar aqui, ó, uma outra opção aqui, que é a opção planejando. Vou dar o enter, vou adicionar aqui, ó, em andamento. Vou seguir adicionando propriedades aqui, ó, vou clicar nesse maisinho, vou adicionar aqui, ó, pausado. Então se o projeto foi paralisado, eu vou colocar aqui, ó, esse status também. Vou colocar aqui, ó, o feito. E por último vou adicionar aqui, ó, o status de cancelado. Então vou colocar aqui, ó, o status de cancelado. E aí vou trocar as cores aqui, ó. Vou colocar o backlog de cinza. Vou colocar o planejando aqui, vou colocar de azul. O em andamento aqui, ó, vou colocar como amarelo. Feito vou colocar como verde. Pausado vamos colocar aqui, ó, como rosa. E o cancelado vou colocar como vermelho. Beleza? E aí, ó, vou trocar a ordem para deixar aqui, ó. Então a gente pode ter aqui, ó, planejando, já vou deixar na ordem certa, em andamento, pausado, feito e cancelado. Então adicionamos aqui a nossa propriedade status e cadastramos aqui as opções que a gente vai ter de preenchimento. Vou clicar fora e vamos seguir adicionando propriedade. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho, e aqui, ó, o que a gente vai adicionar? Eu vou adicionar uma propriedade que chama responsável. Então, ó, quando eu começo a digitar resp, ele já traz aqui, ó, responsável pelo projeto. Eu vou adicionar aqui essa propriedade, só que eu vou apagar aqui, ó, pelo projeto. Então vou adicionar só o responsável. E aí se você tiver pessoas que trabalham junto com você, consultoria é muito normal, né? Tem vários recursos em vários projetos.
Então você vai poder colocar aqui quem que é o responsável pelo projeto. Vou seguir adicionando propriedades, para isso vou vir aqui ó, em cima de responsável, vou clicar aqui ó, no nosso maisinho, vou procurar aqui a propriedade de data, e aí eu vou colocar aqui ó, data e vou trocar aqui para datas, e aqui eu não vou mexer em mais nada, vou clicar fora, vou seguir adicionando propriedades, novamente vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou colocar aqui ó, uma propriedade de selecionar e aqui vou mudar o nome para prioridade. Então ó, vou adicionar aqui o nome prioridade e vou adicionar aqui algumas opções. Então aqui eu vou ter a prioridade baixa, vou dar um enter, vou ter prioridade média e vou ter aqui também prioridade alta. E aí vou trocar aqui a ordem, né, só para deixar certinho, e também vou trocar as cores aqui ó. Baixa vai ser azul, o média vai ser aqui amarelo e o alto aqui vai ser vermelho. Beleza? Seguindo aqueles padrões que a gente já conhece aí de cor. E por enquanto é só essas propriedades aqui dentro da nossa base de projetos, mas a gente vai criar uma outra base aqui e para isso eu vou me puxar aqui ó, para a direita e vou clicar aqui ó, embaixo, fora aqui da nossa estrutura aqui, né, de projetos. Então cliquei aqui embaixo e aqui o que que a gente vai adicionar? Eu vou colocar o comando barra e aqui a gente vai adicionar uma visualização em tabela também. Então vou colocar aqui, ó, vou começar a digitar visualização em tabela e aí ele vai trazer aqui, ó, vou clicar em visualização em tabela, vou voltar aqui ó para a esquerda e ele perguntou para nós se é uma nova base de dados ou se é algo que já existe. Aqui a gente vai criar uma nova base de dados. E para que a gente vai criar essa base de dados? Vou clicar aqui ó, em New Table aqui da nossa nova base de dados e aqui a gente vai digitar tarefas. Então essa vai ser a base para a gente controlar as nossas tarefas e conectar elas ali com a nossa base de projetos. Então vai ficar bem legal isso daqui, ó. Vamos junto aqui para você não se perder. Vou clicar fora, então nomeamos aqui o nome da nossa base e aqui a gente vai adicionar algumas propriedades também. Vou vir com o meu mouse aqui em cima de nome, que é a única propriedade que tem aqui, ó, e vou adicionar aqui que é nome da tarefa. Então só adicionei da tarefa, vou clicar fora e vou adicionar aqui, ó, nesse maisinho uma nova propriedade que vai ser uma propriedade de status. Então vou procurar aqui ó, status, cliquei naquele segundo status porque ele já traz aqui nesse padrão e aqui eu só vou adicionar uma outra propriedade. Para isso eu vou vir aqui ó, com o mouse em cima de concluídos e vou clicar aqui ó, nesse maisinho e vou adicionar aqui ó, arquivada. Então vou adicionar aqui uma opção arquivada, vou dar o enter aqui para ele criar e vou trocar aqui a cor para cinza e aí eu vou puxar para baixo de concluído. Beleza? Então a gente vai ter esses 4 status de tarefa. Vou clicar fora e aí vou adicionar aqui novamente uma propriedade que vai ser aqui ó, responsável. Então vamos colocar aqui ó, responsável, que vai ser a pessoa que vai estar responsável ali pela tarefa. Então adicionamos aqui e é só isso que a gente precisa fazer. Então conforme você for compartilhando a sua página com as pessoas que trabalham com você, vai aparecer aqui a possibilidade de você ir colocando aqui os responsáveis aqui em cada tarefa. Aqui ó, vai aparecer só as 2 contas que eu tenho aqui, mas se você tiver aí mais pessoas convidadas, você vai conseguir colocar aqui as pessoas para cada tarefa. Então vou excluir essa tarefa aqui que eu acabei criando e vamos continuar aqui adicionando nossas propriedades. Vou vir aqui ó, em cima de responsável, vou vir aqui ó, nesse maisinho e aqui eu vou adicionar data. Então vou colocar aqui data e aqui vai ser o prazo, né? Então vou colocar aqui ó, prazo, que nada mais seria do que até quando a gente tem para entregar determinada tarefa ali de cada projeto que a gente tem. Vamos seguir adicionando propriedades, vou vir aqui ó, em cima de prazo, que é a última propriedade que a gente adicionou. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para duplicar essa propriedade e aqui eu vou clicar em cima dela e vou trocar o nome dela para feito em. Então vou colocar aqui ó, feito em, que vai ser também uma propriedade de data que a gente vai marcar quando a gente concluir a nossa tarefa. E por último vou adicionar aqui uma outra propriedade. Para isso vou vir aqui ó, nesse maisinho, que é uma propriedade de relação. Então procura aí ó, relação, quando você começar a digitar, ele já vai trazer, vou clicar e aí ele vai perguntar para nós aqui, tá bom, é relação com quem? E eu quero conectar aqui tarefas com projetos. Então eu vou falar para ele que a relação é com projetos. E aí eu quero que ele adicione dos 2 lados. Quero que ele adicione tarefas lá em projetos e eu quero que ele adicione projetos aqui em tarefas. Então ó, marquei aqui ó, relação bidirecional e vou adicionar a relação. E aí ó, o que aconteceu aqui, né? Vou clicar fora, ele adicionou projetos aqui embaixo e adicionou tarefas aqui em cima.
Então a gente conectou essas duas tabelas e agora a gente consegue trabalhar com elas juntas. Além disso, vou vir aqui, ó, vou segurar o Command porque eu tô com um tique, vou clicar aqui, ó, nessas duas flechinhas e ele vai abrir aqui, ó, numa nova página. Eu vou adicionar um ícone aqui em tarefas, porque tarefas tá sem ícone. E aqui eu vou procurar a task, ó, e vou colocar aqui um íconezinho aqui em tarefas. Caco do céu, por que você fez isso? Vou voltar aqui, você vai entender. Ó, e aqui aparece o nosso iconezinho aqui, ó, em tarefas. E eu também vou fazer aqui, ó, na nossa página inicial. E ó, vou colocar aqui, ó, o mesmo ícone. Na verdade eu vou colocar ali o quadradinho agora, né? Vou colocar aqui, ó, esses três aqui, ó. Por quê? Porque aí vai aparecer aqui, ó, na nossa página inicial, ó. Então vai começar a construir o nosso menu, vai começar a ficar mais bonitinho. Então vamos voltar aqui, ó, em projetos e tarefas, vamos parar de falar de firula, vamos falar aqui, ó, de estrutura. E aqui, ó, o que a gente vai fazer, né? Vou descer aqui na nossa estrutura de tarefas e vou vir com o mouse aqui, ó, em cima do botão nova azul. E aqui a gente tem a possibilidade de a gente ordenar aqui, ó. Então vou pedir uma ordenação, que eu vou pedir ordenação por status e vou pedir para que seja crescente. E vamos adicionar aqui, ó, já deixei pronto aqui, ó, vou copiar aqui, ó, os projetos, só para a gente não perder muito tempo. E aí eu vou colar aqui, ó, para colar eu vou abrir aqui, ó, nossa página aqui, ó, como a base de dados e vou colar aqui dentro. Então criei aqui, ó, 3 projetos, né? Otimização do desempenho financeiro, estratégia de expansão de mercado e soluções para excelência operacional. Vou voltar aqui, ó, na nossa página de projetos e tarefas e apareceu aqui, ó, os nossos 3 projetos. E aqui, ó, ficou esquisito, né? Mas acho que é porque ele quebrou a linha. Vou abrir aqui, ó, um pouco mais para ficar melhor. Aê, ficou melhor. Então aqui, ó, vou adicionar também tarefas, né? Vou abrir aqui, ó, vou clicar aqui, ó, nessas duas flechinhas. Vou segurar o Command, se você tiver no Windows, segura o Ctrl. Por quê? Porque aí eu colo, a gente cola dentro da base e aí já aparece todas as tarefas aqui. Então vou colocar aqui as tarefas que eu criei e aí a gente vai vincular tarefas com projetos para poder mostrar na prática ali, né? Então são exemplos e além disso a gente vai construir ali algumas outras visualizações, mas aí já vai aparecer preenchido para você poder ver. Então vou preencher aqui, ó, os projetos e aí eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito chato. Vou pedir para a Dani ajudar a gente aqui. Então vou preencher aqui só os projetos para poder mostrar para vocês ali na prática. Voltei aqui, coloquei então aqui, ó, os nossos projetos, preenchi aqui alguns prazos fictícios, né? E eu acabei vendo que a gente não vai usar essa propriedade aqui feito em, então vou clicar nela aqui, ó, vou excluir essa propriedade. Então, ó, vou clicar aqui, ó, em excluir e aí foi pro vinagre. Vamos voltar aqui, ó, na nossa página de projetos e tarefas. Se você deixou aberto aí, ó, ela tá aqui aberta numa nova aba. Se você não deixou aberto, vamos clicar aqui, ó, no nosso template de consultoria e aqui a gente vai abrir aqui, ó, segurando o Ctrl ou o Command, aqui a nossa parte de projetos e tarefas e ele vai abrir aqui, ó, numa nova tela. Já dá pra ver de cara que algo ficou esquisito aqui, né? Como a gente tá mostrando as tarefas aqui dentro de projetos, ficou estranho porque ele ficou muito grande, né? Então vou clicar aqui, ó, em tarefas e vou ocultar, não preciso que fique aparecendo aqui, ó, em projetos as nossas tarefas. E aqui, ó, em status, vamos marcar aqui alguns status. Vou colocar aqui, ó, em andamento, vou colocar aqui, ó, em andamento. E esse daqui, ó, vou colocar aqui, ó, como planejando. Vou colocar aqui, ó, responsável eu mesmo, né? Porque só tem eu aqui no meu Notion. Não tô compartilhando com ninguém, mas aqui você poderia ter várias pessoas, né? As pessoas que você vai compartilhando aqui, ó. Você pode compartilhar e convidar pessoas e aí você pode ir colocando as pessoas aqui como responsáveis. Vou preencher aqui as datas, vou colocar datas fictícias aqui também no projeto. E aí, ó, quando eu clico aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou marcar a data de término também. E aí, ó, vou marcar a data de término lá pro mês que vem, lá pro final do mês que vem. Vou colocar aqui, ó, no outro projeto aqui, vou clicar também, vou marcar a data de término e vou colocar aqui, ó, pro meio de junho e também vou fazer o mesmo aqui pro nosso terceiro projeto. Vou marcar aqui, ó, data de término e aí, ó, aqui em data de término não vou ficar mudando data de início ali, só para poder mostrar para vocês como é que ficará aqui o controle de projetos e tarefas. E aqui em prioridade vou marcar algumas prioridades aqui, vou por baixa, vou por média e vou por alta, só para a gente poder conseguir visualizar aqui, né?
Então beleza, a gente tem aqui nossa estrutura de projetos, tem aqui a nossa estrutura de tarefas e vou adicionar aqui algumas propriedades aqui em projetos que você vai ver que vai ser muito legal. Então vem aqui ó, em cima de prioridade, vou clicar aqui ó, nesse maisinho que tem aqui do lado e vou adicionar aqui ó, uma propriedade chamada rollup. Então ó, começa a digitar aí ó, roll, ele vai trazer essa propriedade da lupinha e aí aqui ó, quando você adicionar essa propriedade, ele vai perguntar para você aqui ó, em relação a quem que você quer. E aqui eu vou pedir para ele trazer aqui ó, em relação a tarefas. Aí aqui quando eu marquei tarefas, ele vai abrir aqui essas duas outras opções aqui ó, em propriedade eu vou marcar aqui ó, vou pedir aqui ó, status e aqui ó, eu vou pedir para ele calcular aqui ó, o percentual por grupo. E aí aqui ó, eu vou pedir o percentual por grupo completo. E vou marcar aqui ó, que eu quero barra e aqui ó, onde está rollup, vamos colocar aqui ó, progresso. E vamos também trocar aqui ó, o nosso íconezinho. Vou clicar aqui na nossa lupinha e vou procurar aqui, ó, tá até aqui, ó, o nosso gráfico. Então vou colocar esse gráficozinho aqui. Então a gente vai ter aqui a nossa propriedade de progresso e aí você vai ver como é que vai funcionar isso daqui logo mais, vou mostrar para você. Então fica tranquilo, vem junto comigo, vem criando. Agora vamos criar algumas visualizações para a gente ter mais facilidade de controle ali no dia a dia. Então vou clicar aqui ó, em projetos, vou clicar aqui ó, em tabela e vou renomear aqui para todos. Então vou trocar aqui ó, todos os projetos, vou pôr aqui todos e vou clicar fora e aí eu vou duplicar essa nossa aba aqui. Como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito e vamos pedir aqui ó, para duplicar. E aqui ó, eu vou pôr aqui ó, só os em andamento. Então aqui só vai aparecer os nossos projetos em andamento. Vou vir aqui ó, em filtrar e vou pedir para filtrar aqui por status. E aqui os status que eu quero são os status planejando, em andamento e pausado. Beleza? Então aqui só vai aparecer os projetos que a gente tem aí em andamento. Vou clicar fora e aí aqui a gente vai adicionar uma outra visualização. Para isso eu vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou clicar e vou adicionar aqui ó, uma visualização em quadro. Quando você clica para criar ali a visualização em quadro, ele vai abrir essa telinha aqui ó, e eu vou alterar aqui essa opção colorido colunas, vou marcar e aqui ó, vou colocar o nome dessa visualização de quadro. Então vou concluir aqui, ó, então tá adicionada aqui a nossa visualização. E aí eu vou ajustar aqui a nossa visualização, né, pra gente fazer isso, como é que a gente faz? Vou vir aqui, ó, vou pegar planejando e vou trazer aqui para primeiro. Então vou trazer o planejando. Depois eu vou deixar aqui, ó, na sequência os projetos pausados, backlog, feito e cancelado. Então se você segurar aqui, ó, em cima e puxar, você consegue ir ordenando. E aí fica aqui, ó, já na ordem aqui que a gente consegue visualizar os nossos projetos. Essa é a visualização em quadro. Além disso eu quero adicionar uma outra visualização. Então para isso vou vir aqui ó, no maisinho do lado de quadro e vou adicionar aqui ó, uma visualização de cronograma. Aqui no nome da nossa visualização eu vou colocar aqui como cronograma. Então ó, vamos colocar aqui e aí eu vou marcar aqui como concluído. Aqui em agrupar eu vou clicar e vou pedir para ele agrupar aqui ó, por status. E aqui eu vou pedir para ele trazer todas as visualizações e também vou ordenar aqui ó, também do mesmo jeito que a gente deixou ali, né? Então em andamento, vou pôr o pausado aqui, backlog, aí feito e cancelado. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir visualizar aqui ó, na linha do tempo os nossos projetos. O que está em planejando, o que está em andamento, o que está pausado, o que está em backlog, o que está feito, o que está cancelado. Beleza? Então a gente vai ter também a visualização em cronograma. Feito isso, só vou organizar aqui as nossas abas, né? Então vou puxar quadro aqui para primeiro, vou pôr em andamento aqui, cronograma e todos. Então a gente tem a nossa visualização para ter muita facilidade aqui de ver qual que é o status de cada projeto. Agora que eu vi que ficou faltando aqui a gente mostrar algumas propriedades, né? Então vou vir aqui ó, nos nossos 3 pontinhos. Vou vir em propriedades e aqui eu vou mostrar aqui ó, progresso, vou mostrar aqui também responsável e vou mostrar aqui também datas. E aí a gente pode até organizar melhor aqui ó, deixar assim ó, data, responsável e progresso. E aí ó, a gente tem aqui todas as informações aqui no nível do nosso projeto. E vamos fazer a mesma coisa ali na nossa visualização de cronograma, né, que eu acabei não mexendo. Então clica aqui ó, em cronograma, vamos vir aqui ó, nesses 3 pontinhos do lado do botão nova, propriedades, e aqui vamos mostrar as mesmas propriedades, né? Datas, vamos mostrar aqui responsável e vamos mostrar aqui ó, também progresso.
E aí fica aqui, ó, na nossa linha do tempo, aqui as propriedades que a gente tem aqui, que a gente pediu para mostrar. Feito isso, vou voltar aqui para nossa visualização de quadro e vou descer aqui para nossa parte de tarefas e vamos criar algumas visualizações aqui também. Antes disso, vamos trocar aqui o nome dessa nossa visualização. Vem junto comigo aqui, ó, em cima de tarefas tem tabela. Vou clicar aqui, ó, vou renomear e vou mudar aqui, ó, para todas. E aí, ó, a gente vai adicionar aqui também uma visualização em quadro. E para isso vem aqui, ó, nesse maisinho do lado. E aqui, ó, a gente vai adicionar a visualização em quadro. E aqui, ó, nossa visualização a gente vai chamar ela de quadro mesmo. E aqui a única coisa que a gente vai mexer é também aqui, ó, essa parte de colorir colunas, que a gente vai pedir aqui, ó, para colorir. E vamos marcar aqui, ó, como concluído. E aqui, ó, em status a gente vai pedir para agrupar. Aqui nessas opções vamos vir aqui, ó, em propriedades e aqui a gente vai pedir para mostrar aqui, ó, o responsável e também o prazo. Vamos clicar aqui, ó, nessa flechinha para voltar e aqui, ó, a gente tem o agrupamento por status e aqui em subgrupo eu vou pedir aqui, ó, para ele organizar aqui, ó, por projeto. E aí aqui, ó, ele vai trazer aqui, ó, as nossas organizações. Eu vou pedir para ele não mostrar aqui, ó, as tarefas que estão sem projetos. Então, ó, vou pedir aqui para ele não mostrar nessa parte de quadro e aí ele vai trazer aqui só o que é relacionado a projeto. Então a gente tem aqui, ó, os nossos 3 projetos e aí ele vai ter aqui, ó, o status de cada uma das tarefas. Ainda não tem porque a gente ainda não mexeu nesses status, né? Mas aí a gente vai finalizar o vídeo fazendo exatamente isso e te mostrando como é que vai ficar lá na página inicial. Vou criar aqui uma nova visualização para a gente conseguir ver por projetos, mas a gente não precisa criar do zero. Vou vir aqui, ó, em cima da nossa aba todas, vou clicar com o botão direito em cima, vou pedir para duplicar essa nossa aba e aqui a gente vai trocar o nome aqui, ó, por projeto. E aqui, ó, o que a gente vai fazer de diferente, né? Aqui a gente vai pedir para agrupar por projeto. E aí vamos puxar aqui, ó, o sem projeto aqui, ó, para baixo. E ó, vamos remover aqui, ó, ele vai perguntar se você quer remover a ordem alfabética. Removi. E aqui a gente pode até ocultar aqui, né, o que não tiver projeto. Por quê? Porque é uma visualização de projeto. Então já marquei aqui, ó. Se você perdeu, ó, clica aqui, ó, no olhinho, ó, onde tá sem projetos. E aí ele vai desmarcar aqui. Vou voltar aqui, ó, na flechinha. E vamos vir aqui, ó, em propriedades e vamos pedir para esconder aqui, ó, a parte de projetos, porque a gente não precisa, já tá aqui em cima, né? Então a gente tem aqui, ó, o projeto, então a gente não precisa ter ele aqui do lado. E aí já ficou aqui a nossa organização de projetos aqui, né? E aí você pode manter ou aberto ou pode fechar aqui. Isso vai variar de acordo com o que você preferir mesmo. E aí vamos mexer aqui, né, nas nossas atividades, só para a gente poder visualizar ali a parte de progresso. Então vou vir aqui, ó, em quadro e vou mover algumas atividades aqui. Então vou pegar aqui algumas de alguns projetos e vou movimentar aqui para a gente poder ver a mudança ali, né, dentro da nossa parte de progresso de projetos. Tudo que eu estou fazendo é mudando de status, né, pegando as tarefas e colocando elas como concluídas ou em andamento. Beleza? Olha, e aqui, ó, se a gente subir, a gente começa a ver que os nossos projetos começaram a ter avanços aqui, ó, dentro do progresso. E aí, ó, ele já começa a preencher automático. Por quê? Porque essa nossa tabela aqui, ó, de tarefas, ela tá conectada aqui com a nossa tabela de projetos. Então aqui, ó, eu prefiro deixar aqui a organização o seguinte: por projeto primeiro, quadro em segundo e depois todas. Por quê? Porque aqui, ó, no dia a dia eu consigo vir tocando cada um dos projetos, ver como é que está o status de cada uma das atividades, o prazo e quem que é o responsável. Então no dia a dia da consultoria aí, que tem bastante gente trabalhando, pode ser que você trabalhe com vários clientes aí com uma equipe reduzida, o que você também precisa ter bastante organização, ver o que cada um está fazendo, ou o contrário, você ter várias pessoas atuando em vários clientes e aí vira uma grande confusão, fica ali tarefa esquecida, fica projeto que nunca acaba. Então isso daqui ajuda muito na prática no dia a dia. Vou voltar aqui, ó, na nossa página inicial só para a gente ver como é que ficou aqui a nossa estrutura de projetos. Então, ó, percebe que ficou bem esquisito. E por que ficou esquisito? Porque tá aparecendo mais propriedade do que a gente precisa aqui. Então vamos ajustar isso daqui, né? Vou descer aqui, ó, na nossa página inicial. Vou puxar essa barra aqui, ó, para a direita. E aqui, ó, vou esconder essa parte de tarefas. Para isso eu clico aqui, ó, em cima de tarefas e peço para ocultar aqui nessa visualização. Também vou esconder algumas outras propriedades aqui, como por exemplo aqui a propriedade responsável. Vou clicar em cima e vou pedir para ocultar.
Vou vir aqui, ó, e também vou ocultar aqui a propriedade datas e também vou ocultar aqui a propriedade prioridade. Então eu vou ocultar aqui, ó, e aí eu vou pegar status, vou puxar aqui para frente e aí a gente vai ter aqui, ó, uma visão aqui, ó, das coisas que a gente tem rodando. E aí, ó, eu colocaria aqui também uma ordenação, ó, vou colocar aqui ordenar por status e aqui crescente, para ficar aqui na ordem certinho, o que está em planejamento, o que está em andamento e o que está concluído. Aí a gente vai aparecer aqui os nossos status, né? E assim a gente vai ter muita facilidade de conferir aqui o andamento de todos os nossos projetos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu até puxaria um pouco aqui, ó, dá para aumentar um pouco esse menu, né? Porque ele está cortando aqui, ó, então vamos subir aqui um pouco. Vou puxar aqui, ó, e agora ficou melhor. Então, ó, fica o nosso menuzinho aqui e começou a aparecer aqui a nossa parte de projetos. Vou fechar a ordenação para não ficar esquisito. E a gente tem aqui, ó, a nossa parte de projetos, o nosso primeiro item de menu aqui construído. Vou fechar essas coisas que estão abertas. E aí, ó, vou abrir aqui, ó, vou segurar o Command, se você tiver no Windows, segura o Ctrl. Vou clicar aqui, ó, em projetos e tarefas. E aí ele abre aqui, ó, e a gente tem aqui a nossa visualização em quadro, que a gente pode aqui mover os nossos projetos aqui, né? Então posso pausar um projeto, posso colocar ele como feito, posso voltar ele aqui para em andamento. Vou ter aqui a minha visualização dos projetos que estão em andamento, com todas as informações aqui um pouco mais completo. Vou ter aqui também, ó, a informação em cronograma, caso você prefira, e você consegue ver aqui, ó, pelos status, né? Voltando aqui em cima, a gente também tem a visualização de todos os projetos, que no caso aqui é igual em andamento, porque todos estão em andamento, né? Mas se você tiver projetos concluídos, coisas que você pausou, vai estar aqui também. Vou descer aqui para a gente ver a parte de tarefas. Ficou assim, né? Ficou a parte de tarefas por projeto aqui na nossa primeira visualização. Então vai ter todos os projetos que você está atuando e as tarefas de cada projeto. Então você vai conseguir ver o status, ver com quem tá, como que tá, se está parado, se foi concluído. Tem aqui a visualização também por quadro, que facilita muito a gestão e o acompanhamento do dia a dia de forma visual. Fica muito legal aqui para tocar o dia a dia, para atualizar os projetos, para você ter muita facilidade. Também a gente tem aqui, ó, uma parte que vai conter todas as nossas tarefas, que vai ser ali a parte onde a gente vai ter todo o armazenamento centralizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha curtido aí o aprendizado, o conhecimento, né, a construção, como é que a gente foi fazendo. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu algum ponto, alguma coisa não ficou muito clara, coloca um comentário aqui, eu vou ter o maior prazer de interagir com você, de trocar ideia, de entender e tentar ajudar você aí na prática. Se você gostou, deixe seu curtir, é muito importante, a gente não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani roteirizando, criando, postando tudo, então é muito importante saber que está fazendo a diferença, está ajudando você na prática e que você está gostando. Se você por acaso caiu de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, para tudo agora. Estamos construindo uma série de organização para consultoria, para tocar o dia a dia do negócio, do zero, passo a passo. Esse é o episódio número 2. Primeiro episódio a gente construiu uma página inicial, tá aqui no nosso canal. Se você gostou da ideia, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os demais vídeos que vem aí sobre essa série. Aqui a gente fala sobre organização, planejamento, estratégia para você viver bem e trabalhar melhor. A gente usa o Notion como ferramenta para colocar isso de forma prática, para realmente conseguir organizar a nossa vida, escolher onde a gente vai colocar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!